Fala galera, tudo bem? Aqui, professor Jefferson Kurtinov. O objetivo desse vídeo é te mostrar o que fazer quando você sentar lá no dia da prova do CNU, da sua prova discursiva, e abrir o caderno de prova. É um roteiro de como encarar a discursiva, tá? Então, sem mais delongas, eu vou direto para os slides aqui, eu vou passar por alguns slides com dicas, e depois a gente vai abrir um modelo de questão que o Discursiva na Prática preparou para os seus alunos, e a gente vai resolver essa questão, parte dela, assim, né, a parte essencial dela, para você saber exatamente o que fazer lá no dia da sua prova, beleza? Antes de mais nada, só um aviso, né? Esses vídeos, como esse que eu estou gravando aqui, com dicas de o que fazer, de um roteiro a seguir no dia da prova discursiva, vocês precisam ver sempre com cautela, né? Eu vou mostrar para vocês o método que funciona para mim e vou explicar por quê, e um método que eu acho que é bastante eficiente. Mas se vocês têm um método de vocês, se vocês entendem que o que eu disser aqui não faz tanto sentido para vocês, usem as dicas aqui com cautela, tá? Usem as dicas aqui a seu favor, assim, peguem aqueles pontos que fazem sentido para vocês. Às vezes vocês podem pegar um pouco do que eu estou dizendo aqui e adaptar no método de vocês e tornar o método melhor, né? Então, esse é o objetivo, tá? Não sigam tudo à risca sempre, né? Sem fazer nenhuma uma crítica ao que está sendo dito no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Dia 5 de maio, a prova de vocês, né? Pela manhã vocês vão ter às 2h30 para resolver 20 questões de conhecimentos gerais e mais a prova discursiva, tá? A questão da prova discursiva. Bom, então, o que fazer, né? Quando abrir o caderno de provas? Abrir o caderno de provas e agora? Bom, aqui nós temos 8 passos, eu vou passar eles um a um, e depois a gente vai ver alguns deles de forma mais detalhada, tá bom? Então, a primeira coisa que eu oriento vocês é, abre o caderno de provas e folheia ele rápido e confere se tem todas as questões objetivas ali. Só passa mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, até a 20, né? Normalmente é bom fazer isso na objetiva também, só para ver se não tem nenhum problema no caderno de provas, mas é coisa de 10 segundos, beleza? Aí você não faz objetivo, você parte direto para discursivo. E eu digo por quê. No estudo, na prova objetiva, ela demanda um modo de operação do seu cérebro. Você não tem que construir muita coisa na objetiva. Você vai lá, lê a questão, avalia com base no seu conhecimento se aquilo está certo ou errado, se é letra A, B, C, D ou E, e marca, ponto. Na discursiva é diferente. Na discursiva você precisa construir, o seu cérebro precisa construir informação, você precisa buscar informações que estão lá no fundo da sua mente, do seu cérebro, que você estudou, e você precisa concatenar elas, e às vezes leva tempo para essa informação ser processada. Então o que a gente sugere? A gente sugere que você veja a questão discursiva, que você faça o esquema dela, né? A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente em seguida, e aí você volte para a prova objetiva. Porque aí, enquanto você faz a prova objetiva, o seu cérebro fica processando, você vai ter aí 1 hora e 20 para fazer a prova objetiva, o seu cérebro fica processando aquela informação da discursiva. E aí, se você lembrar de alguma coisa nesse momento, você volta lá e anota no seu rascunho. Enfim, vamos falar sobre isso detalhadamente já em seguida. Então, ó, você abriu o caderno de provas, conferiu se estão todas as objetivas lá, e partiu para a discursiva. Quando você chegar na sua prova discursiva, muito provavelmente a sua prova discursiva, se a prova do CNU, como a gente está pensando, seguir a prova do IPEA, ela vai vir, que foi prova recente da CESGran Rio, ela vai vir uma prova com textos motivadores longos, ok? Provavelmente vão ser 2 textos motivadores, e nem sempre os textos motivadores eles são necessários para resolver a questão discursiva, então você tem que ser esperto. Você dá uma olhada transversal nos textos motivadores, só olha por cima, vê o título, o que se trata, mas não lê eles ainda, tá? Não lê, não perde tempo lendo. Parte direto para o comando da questão. Eu vou mostrar daqui a pouco uma questão e nós vamos fazer isso exatamente, tá? Vou mostrar na prática como é que se faz. Você parte para o comando da questão e faz uma leitura ativa do comando da questão. Também vamos falar sobre leitura ativa. E aí, se no comando da questão estiver dizendo para você que você precisa usar informações da prova, dos textos motivadores, aí sim você volta nos textos motivadores e lê eles com calma, mas aí já volta fazendo uma leitura e marcando aquilo que você precisa realmente extrair deles. Porque, pensa só, mesmo que o comando da questão mande você usar informações do textos motivadores, se você tiver lido o texto antes de ver o comando da questão, você não vai saber o que buscar no texto, você vai ter perdido tempo. Então, lê o comando da questão primeiro, e aí, digamos que ele peça alguma coisa no texto motivador, aí você já volta procurando no texto motivador aquelas informações e marcando elas
para você usar na sua resposta. Agora, muitas vezes, o texto motivador, ele não é necessário, o comando da questão não pede, ele é só um texto que te situa no assunto, mas o comando da questão pede uma resposta que não precisa de nada do texto motivador, e aí você nem precisa ler o texto motivador, né? Se você se sentir inseguro, quiser dar uma olhada mesmo assim, tudo bem, mas se você perceber que não precisa, você não perde tempo com isso, você vai ganhar tempo para fazer outras partes da sua prova, beleza? Então, faça essa leitura ativa do comando da questão e aí esquematize o seu texto, tá? Nós defendemos nosso curso aqui no Discurso na Prática, dizemos para os nossos alunos e mostramos formas de fazer esquema, que o aluno não pode escrever todo o texto. Se você escrever todo o seu rascunho, fizer todo o rascunho escrito realmente, assim, parágrafo por parágrafo, todas as palavras, vai faltar tempo para fazer alguma parte da prova, né? Muito provavelmente você vai ser penalizado no objetivo, você não vai ter tempo para raciocinar como você deveria nas questões objetivas. Então, só voltando para você lembrar aqui, você tem 2 horas e meia para fazer 20 questões de conhecimentos gerais e mais a discursiva, tá? Nós estamos prevendo que a discursiva vai ter entre 35 e 45 linhas, né? A gente inicialmente achou que teria entre 25 e 30, mas a partir da prova do IPEA, passamos a entender que vai ter 35 a 45. A gente até tem um vídeo sobre isso no canal, explicando o que a gente pode extrair aí da prova do IPEA. Então, pensa só, normalmente uma questão objetiva a gente calcula aí 3 minutos por questão, você teria 1 hora para fazer as questões objetivas, mais uns 10 minutos para passar na grade, 1 hora e 10, ainda te sobra 1 hora e 20 para fazer a discursiva. Então, voltando aqui, olha, você abriu o caderno de provas, foi para a prova objetiva, para a prova discursiva, leu o comando da questão, e aí você começa a fazer o seu esquema, tá? Você vai lá, lista os tópicos de acordo com o que pede no comando da questão, e você tem uns 15 minutos para fazer isso, 20 minutos no máximo, tá? 15 a 20 minutos, não perca mais do que isso, é brainstorm, é largar todas as ideias ali, e você faz o seu melhor, e você volta para a prova objetiva. Você vai resolver a prova objetiva, deixa a prova discursiva de lado, e aí durante a prova objetiva você vai ver que muitas vezes, como você vai ter que acessar conteúdos que você estudou, você vai lembrar, às vezes a prova objetiva vai te dar alguma dica de alguma coisa para discursiva, você vai lembrar, vai ter algum termo lá, mas muitas vezes, mesmo que a prova objetiva não tenha nenhum assunto específico relacionado ao da discursiva, o seu cérebro, ao processar as informações, ao buscar as respostas para a objetiva, ele lembra de alguma coisa que pode ser útil lá na discursiva. E aí, nesse momento, você está resolvendo, sei lá, a questão 5 do objetivo, e lembrou de alguma coisa, volta lá na discursiva e anota, né, aquele tópico no seu esquema lá e complementa o seu esquema, porque isso vai ser importante e isso vai te fazer não perder muito tempo. Né? Você não vai ficar lá 10, 15 minutos só pensando, tentando lembrar aquele tópico. Às vezes você não lembrou na hora de fazer o esquema, deixou lá de lado, mas enquanto estava fazendo o objetivo, lembrou. E aí você não perdeu tempo. Você simplesmente foi lá, anotou o que lembrou e volta para o objetivo, tá? E aí, ao final do objetivo, e aí aqui você tem que mais ou menos calcular o tempo, porque é o seguinte, ao final do objetivo você volta para a discursiva, escreve o texto final na folha de resposta e finaliza a sua prova. Esse é um roteiro, tá? Mas, claro, você tem que controlar o tempo. Você sabe que você, ao treinar aí na sua casa, a gente recomenda que você treine simulando prova, você mais ou menos sabe quanto tempo você leva para escrever uma redação de uma dissertação né, uma resposta dissertativa de 35 a 45 linhas. Digamos que você, para passar limpo, depois que você já tem o esquema, ou para montar os parágrafos, você demore 40 minutos. Então, você tem que ter uma margem de segurança. Quando faltar 1 hora para terminar a prova, mesmo que você não tenha terminado o objetivo, você tem que voltar para a discursiva, porque a discursiva você precisa escrever, e isso não é que nem marcar X na grade. Então, assim, você volta, termina a discursiva, e aí se sobrou lá no final 5 minutos para a objetiva, aí você vai lá e chuta o que faltou, e é isso, às vezes chuta direto na grade, mas aí você consegue entregar pelo menos uma prova completa, tá? Então, repassando, confere rapidamente se tem todas as objetivas, né, dá aquela passada depois que abrir o caderno, parte para a discursiva, dá só uma olhada rápida, transversal nos textos motivadores, não lê todos, não lê todos eles, parte para o comando da questão, faz essa leitura ativa do comando da questão, esquematiza seu texto em 15, 20 minutos no máximo, não escreve todo o rascunho, volta para resolver a objetiva, se no meio do objetivo aparecer alguma ideia para a discursiva, retorna lá no rascunho e anota, e no final retorna a discursiva, sempre balanceando o tempo, né, sabendo, não deixando faltar tempo, e aí escreve o final, o texto final na folha de respostas, marca as questões objetivas na grade e deu para a bola, tá? Esse é o roteiro. A gente vai ver, eu falei aqui do número de linhas, não foi divulgado, mas a gente acha que pelo modelo do IPEA vai vir só no caderno de provas o número de linhas, e a gente acha que vai ser de 35 a 45. E antes da gente mostrar um exemplo de questão,
galera, para a gente resolver juntos aqui, como se fosse no dia da prova, eu só quero lembrar vocês de algumas coisas, e uma delas é bem importante porque ela vai influenciar no modelo de esquema que você vai fazer, como você vai ter que formatar o seu texto no dia da prova. Bom, primeiro, quem obtiver nota zero, obviamente, vai ser eliminado, isso tá no edital, nos blocos 1 a 7 lá, e você também não pode, na sua folha de texto definitivo, você não pode fazer qualquer sinal que possibilite a sua identificação, isso também te elimina. Você não pode escrever a resposta a lápis, se escrever você vai tirar a nota zero, e aí naturalmente vai ser eliminado, e você não pode, deixa eu pegar aqui o marcador, e você não pode fazer um número de linhas inferior ao estabelecido, isso é bem importante, galera. Se a prova, lá no comando da questão, eles disserem que você tem que fazer de 35 a 45 linhas, você não pode fazer menos de 35. Escreva qualquer coisa, mas não faça menos de 35. Sabe, enrole, acho que você vai ter conteúdo, mas se der algum branco na hora, alguma coisa, não deixa de escrever 35 linhas, porque pelo menos você vai pontuar naquela parte que você acertar, e o que você não vai acertar, você não vai pontuar, mas não vai permitir que isso te elimine, tá? E a caneta tem que ser caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Essas são algumas dicas pontuais aqui, algumas lembranças do edital. Um minutinho. Bom, e aí, galera, aqui é a parte mais importante que influencia na estrutura do seu esquema, na estrutura da sua redação. A banca, ela vai fazer uma divisão. Ela vai dar 50 pontos, né, 50 pontos, 50% da sua nota para o atendimento aos tópicos, ou seja, ela vai trazer lá 3, 4 tópicos para você falar no comando da questão, e você vai ter que falar sobre esses 3 ou 4 tópicos. E esse é o seu conteúdo. Ela vai te dar até 50 pontos pelo conteúdo. E ela vai te atribuir 50 pontos pela proficiência na instrumentalização, pelos conhecimentos ortográficos, gramaticais, né, adequados à norma padrão. Então, assim, a parte de gramática, de ortografia, somada aos conhecimentos textuais. E a banca fala especificamente aqui, galera, em introdução, desenvolvimento e conclusão, observando-se a coerência e a coesão. Esse é um ponto que gerou dúvida, vem gerando dúvidas sobre o que a banca vai cobrar no espelho. E eu explico por quê. Normalmente, pessoal, questão por tópicos, como é o caso dos blocos 1 a 7, as bancas, Sebrasp, FGV, não cobram essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o primeiro tópico pede para o candidato falar sobre a importância das políticas públicas. Você não precisa fazer uma introdução numa prova comum, uma prova normal. Tá? Numa prova de tópicos normal de concurso público, você vai direto. Em relação à importância das políticas públicas, destaca, tal. Você vai direto para a resposta. E você economiza espaço, você ganha espaço na sua folha para trazer mais informações. Aqui é diferente. Como a banca mencionou especificamente introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente tem sugerido aos nossos alunos que não deixem de fazer uma introdução e uma conclusão. Mínima, 3 linhas para cada um, a gente vai ver isso, mas é mais para marcar formalmente. Na prova do IPE, a gente teve acesso a alguns recursos e ficou um pouco dúbio, né? Parece que a banca descontou candidatos que não fizeram isso, mas pelo menos teve uma candidata que a gente sentiu um pouco de dúvida, porque acho que, se eu não me engano, faltou a conclusão, mas ela não parece ter perdido ponto. Então, por via das dúvidas, a gente está recomendando que os alunos façam a conclusão, e a introdução e a conclusão, tá? E aí, deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Bom, então, agora é o seguinte, eu vou trocar o slide aqui, e nós vamos ver uma questão de prova, beleza? Bom, galera, aqui está um modelo de questão que a gente propôs para os nossos alunos no curso de discursiva do CNU, e aí eu quero mostrar para vocês na prática como é que a gente faria quando a gente fosse para aquele ponto de olhar direto a questão discursiva, tá? Bom, ó, aqui nosso documento, vocês estão vendo aqui, ó, tem 2 textos motivadores grandes, ó, tá? Texto 1, texto 2, o texto 2 ainda tem um mapa aqui, às vezes as provas trazem gráficos, vejam só, foram 2 páginas inteiras aqui de texto motivador. E aí aqui, galera, eu botei 2 vezes o comando da questão, porque isso aqui eu vou mostrar para vocês mais adiante, mas basicamente, a questão da leitura ativa, mas basicamente o que a gente precisa é aqui, ó, esse é o comando da questão, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? A gente vai dar uma olhada rápida no texto motivador. O primeiro fala aqui, ó, os 2 fragmentos a seguir fazem parte do artigo intitulado Política Pública como ela é. Então a gente já sabe que é uns trechos de um artigo,
E depois aqui a gente tem, ó, desde 2023, o Ministério da Saúde está em constante monitoramento, alerta somente casos de dengue no Brasil. Nesse cenário, a pasta coordenou uma série de ações. Enfim, ó, tá informações aqui sobre, provavelmente, uma matéria do site do Ministério da Saúde. Vocês sempre podem dar uma olhada aqui na fonte, né, do texto. O cara trouxe uma APA, beleza. E aí vamos para o comando da questão. Comando da questão. Considere esse texto e redija um texto dissertativo, né, esse contexto, aliás, o contexto dos textos motivadores. Então, ó, considere o contexto, tá? Ele pede para considerar o contexto. Ele não pede especificamente para você trazer informações, para você usar alguma coisa que está lá. Ele pediu para considerar o contexto. Teve prova do IPEA que dizia, né, eram vários tipos de prova para vários cargos, e algumas diziam assim, ó, use as informações que estão nos textos motivadores. Não é o caso aqui. Então, considere esse contexto e redija. Deixa eu pegar aqui. Opa. Perdão, galera. Saiu fora aqui. Considere esse contexto e redija um texto dissertativo contínuo de 35 a 45 linhas, em que de forma fundamentada apresente. Então, olha só. Apresente, tá? Nós vamos marcar isso aqui depois. Apresente. Esse é o comando da questão. Você tem que apresentar as principais etapas do processo de elaboração de políticas públicas, e você tem que analisar a importância da participação dos diferentes atores sociais, como governos, organizações da sociedade civil, setor privado, no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas. Esse é o tópico 1. Tá? Apresente as principais etapas do processo e analise a importância da participação dos diferentes atores sociais. Isso é o que você tem que fazer no tópico 1. Você também tem que apresentar o papel do Estado e da burocracia estatal na formulação e na implementação de políticas públicas. E você ainda, por fim, tem que apresentar as relações de poder presentes no processo de elaboração de políticas públicas. E aí destacar a influência dos diferentes grupos de interesse, a necessidade de equilíbrio entre as diversas perspectivas e a importância da racionalidade na tomada de decisões públicas. Então você tem que fazer tudo isso aqui na sua prova, tá? O que é a leitura ativa, galera? Eu trouxe aqui já um comando o mesmo comando, mas marcado, com as palavras marcadas. A leitura ativa é você ler o comando marcando a questão, marcando aquilo que você precisa fazer, quais são os verbos de ação que tem no comando da questão. Então, ó, apresente. Apresente o quê? As principais etapas de elaboração das políticas públicas. E analise a importância da participação dos atores sociais, tá? Na implementação de políticas públicas, está aqui, né? No desenvolvimento e na implementação de políticas públicas. Poderia até ter marcado esse desenvolvimento aqui, não marquei. Vou no segundo, apresente o papel do Estado e da burocracia estatal na formulação e na implementação de políticas públicas. E apresente as relações de poder, né, na elaboração de políticas públicas. A gente está sempre falando de elaboração de políticas públicas, na formulação e na elaboração, né, implementação e elaboração. Então, apresente as relações de poder, destacando a influência de diferentes grupos de interesse, a necessidade de equilíbrio entre as diversas perspectivas e a importância da racionalidade. Tá, galera? Então, aqui, ó, isso é uma leitura ativa do comando da questão. Agora, eu vou voltar lá para os nossos slides e a gente vai ver como destrinchar essa prova aqui no seu dia, como fazer o esquema e depois alguns exemplos de como já montar os seus parágrafos a partir do esquema. Introdução, a gente vai ver um parágrafo pelo menos de desenvolvimento, que tem a lógica é a mesma para todos, e a conclusão, beleza? Vamos voltar lá então. Então, voltando aqui só naquela nossa lista de comandos, galera, você fez a leitura ativa do comando da questão, que é o que a gente estava vendo agora ali, e aí você vai esquematizar o seu texto em tópicos, tá? Qual é o esquema que a gente sugere para você? É este aqui, ó. Você vai ter uma introdução de 3 linhas situando o tema, aí você vai fazer os seus parágrafos de desenvolvimento, e a gente já vai olhar aqui os parágrafos de acordo com o comando da questão que está aqui em cima, e você vai fazer uma conclusão de 3 linhas fechando o tema. Então, como é que você poderia ter esquematizado a sua prova aqui? No parágrafo 1, você vai, olha, apresentar, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, você vai apresente as etapas do processo de elaboração de políticas públicas, as principais etapas do processo de elaboração de políticas públicas, tá? E no parágrafo 2, você ia encerrar o tópico 1 aqui, você vai analisar, ó, e analise a importância da participação de diferentes atores sociais, no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas. É isso que você vai fazer no seu parágrafo 2. É legal sempre seguir a ordem, pessoal, do que a banca pede, porque isso facilita a vida do examinador, e você ajuda o examinador a te ajudar. Ele está procurando exatamente nessa ordem, ele está com o espelho dele lá, ele está com o espelho aqui que a banca forneceu para ele, e a sua resposta. E o espelho vem na ordem do que a questão pediu. Então, se a sua resposta também estiver na ordem e bem identificada, a gente vai ver como é que faz esses parágrafos aqui de desenvolvimento, parafraseando o tópico frasal,
você mostra claramente para ele que você está respondendo sobre aquele tópico, tá? Então, ó, nos parágrafos 13 e 4, a gente poderia apresentar o papel do Estado e da burocracia estatal. Então, ó, apresente o papel do Estado e da burocracia estatal na formulação e na implementação de políticas públicas. Nos parágrafos 5 e 6, a gente poderia apresentar de novo, apresentar as relações de poder, as relações de poder presentes no processo de elaboração de políticas públicas, e a gente teria que destacar nisso aqui a influência dos diferentes grupos sociais, a necessidade de equilíbrio entre diversas perspectivas e a importância da racionalidade na tomada de decisões. E lá no final, como a gente já mencionou, uma conclusão de 3 linhas fechando o tema. Vejam que a introdução e a conclusão, elas não vão contar pontos para você em termos de conteúdo, tá? O conteúdo vai estar nos parágrafos de desenvolvimento. Então, voltando rapidamente aqui, ó, essa parte aqui, esse 50% da nota aqui de atendimento aos tópicos não vão estar na conclusão e introdução. A conclusão e a introdução, ela serve para você não perder ponto de forma, caso a banca faça uma cobrança estrita do que está presente no edital. Tá certo? Então, galera, ó, vamos falar sobre a introdução. Como é que você resolveria a introdução aqui? E aí já vai um exemplo de introdução que é padrão, que você pode usar. Você vai começar com o tópico frasal, e no tópico frasal você vai falar sobre o tema principal. Você começa falando a ou o e fala o tema principal. O que nós estamos falando aqui? Elaboração de políticas públicas. Então você vai dizer a elaboração de políticas públicas, né? No seu esquema, você já sabe que você começa assim, e no seu esquema lá de prova, você não vai escrever tudo, você só vai pensar o que ela é. Ah, ela é um processo complexo, ela precisa de uma análise abrangente, então você vai anotar esse tipo de informação no seu esquema. Mas o tópico frasal é isso, você vai dizer e você vai falar o tema principal. Então, é uma frase genérica que você dizer, a elaboração de políticas públicas é um processo complexo, que precisa de uma análise abrangente por parte dos atores sociais ou do governo, tal, e você vai fazer essa primeira frase. E aí você vai fazer uma frase coringa, galera. Nesse contexto, que é esse que você é a segunda frase da sua introdução. Nesse contexto, é fundamental compreender em detalhes aspectos como, essa aqui é uma frase coringa, ela pode ser usada em muitos textos, em muitos assuntos, sabe? Você está se referindo ao tópico frasal, que é aquele que você acabou de falar genericamente sobre o tema principal da questão, e aí você fala, nesse contexto é fundamental compreender em detalhes, aspectos como, e aí você traz os itens do comando da questão, galera. Você não precisa explicar nada, você só traz os itens. O que a gente tem nos itens? Principais etapas, o papel do Estado da burocracia estatal, papel do Estado da burocracia estatal, e as relações de poder presentes no processo, as relações de poder presentes no processo. Então, é isso. Aí você montou, veja como é que fica aqui um exemplo de parágrafo de introdução com essa forma. A elaboração de políticas públicas constitui um processo complexo e multidimensional que demanda análise crítica e abrangente. Ponto. É aquilo que a gente tinha visto aqui, ó, galera. Nada mais do que a gente tinha visto aqui. Tá? Botei um multidimensional, mas nada mais do que a gente tinha visto. Nesse contexto, aí você já tem um elemento de coerência e coesão, que também é importante. É fundamental compreender em detalhes cada aspecto envolvido. E aí a gente só vai citar o que está no comando da questão, desde suas etapas até o papel do Estado e as dinâmicas de poder e racionalidade que o permeiam. É isso, galera. Está feita a introdução. Ela é só para marcar a parte formal. Vocês não têm que gastar muito tempo e muita linha com ela, porque você tem que sobrar linha para falar do conteúdo e ganhar a nota de conteúdo. Beleza? Agora vamos para um exemplo de parágrafo de desenvolvimento, tá? Nós não vamos ver todos aqui, a gente vai fazer um porque a lógica é a mesma. Você vai sempre começar no parágrafo de desenvolvimento com o tópico frasal, e no tópico frasal você vai parafrasear o comando da questão. Por que isso? Porque você mostra claramente para o examinador sobre o que você está falando, tá? Isso é muito importante, galera, e facilita a vida de vocês. Então você vai dizer assim, ó, o processo de elaboração de políticas públicas pode ser dividido em 5 etapas essenciais. O que ele estava perguntando? Apresente as principais etapas do processo de elaboração de políticas públicas. Então, é assim que você vai começar o seu parágrafo. No seu rascunho, você não precisa disso. Isso você já sabe que você vai começar parafraseando. No seu rascunho, você só vai lá no seu esquema, você só vai lembrar quais são as etapas. A etapa é a construção da agenda, e você não pode esquecer, aqui é muito importante, do comando da questão. O comando pede para apresentar as principais etapas, né, para apresentar as principais etapas. Ele não pede para citar simplesmente, ele pede para apresentar. Então você tem que ter essa noção. Se ele diga cite, é só citar.
Normalmente é só citar. Quando ele pede alguma palavra um pouquinho mais complexa, tipo apresentar, você tem que citar e você tem que explicar um pouco, em breves palavras, o que significa aquele conceito, tá? Então fique atento a palavras como defina. Defina o conceito, você tem que definir, não é só citar o conceito, você tem que explicar um pouco no que ele se constitui, né? Às vezes a palavra vem explique também, você tem que explicar o conceito, tá? Então, nesse caso aqui, ó, apresentar as principais etapas, você botou todas elas, construção da agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação e avaliação. E aí você fez uma breve explicação para você do que é, você não escreveu. Na construção a gente identifica necessidades e problemas sociais. Na formação da política, a gente pensa nas propostas e nas alternativas. Na tomada de decisão, a gente vai escolher entre as opções. Na implementação, os órgãos vão colocar em prática essa política. E na avaliação, a gente vai verificar os erros de eficácia, efetividade, economicidade, enfim. É isso que a gente vai fazer. Aqui está o seu rascunho. Isso aqui, galera, é o que vai estar no seu rascunho, no seu esquema, tá? Então vamos ver aqui como é que ficaria esse parágrafo. Ó, o processo de elaboração de políticas públicas pode ser dividido em 5 estágios essenciais, ou etapas essenciais, né? Então vamos lá, ó, a primeira frase aqui, ó, em 5 etapas essenciais. A construção da agenda, a formulação da política, a tomada de decisão, a implementação e a avaliação. Aqui você já matou numa frase, você já citou 5. Como ele pediu para você apresentar, você vai continuar o seu parágrafo apresentando. Você vai dizer, ó, na construção da agenda, e aí aqui em verde, galera, em azul está marcado o tópico frasal, e em verde, pessoal, está marcado os elementos de conexão, os elementos de coesão e coerência que você precisa ter no seu texto, tá? Então, ó, na construção da agenda, questões emergentes são identificadas e ganham destaque na esfera pública. Tá? Então vamos lá, ó, necessidades, problemas sociais. Você também poderia ter falado sobre isso. Necessidades e problemas sociais são identificados e ganham destaque na esfera pública. Em seguida, ou seja, conectivo aqui, na formulação da política, então estamos falando da formulação da política, são elaboradas propostas e alternativas para lidar com os problemas identificados. A tomada de decisão, que é o próximo, você poderia já botar assim um já também. Já a tomada de decisão ocorre quando as autoridades competentes escolhem entre diferentes opções de políticas disponíveis. Posteriormente, a política é implementada, ou seja, aqui mais um elemento de coesão, não trouxe aqui, não marquei, mas ou seja também, é colocada em prática pelos órgãos responsáveis. E, por fim, é avaliada para verificar sua eficácia e eficiência. Então, ó, você transformou aquele rascunho, opa, você transformou aquele rascunho num parágrafo coerente, coeso, em que você apresentou as principais etapas do processo de elaboração de políticas públicas. Beleza, galera? E isso aqui vai servir para os outros parágrafos também. Se você tivesse que falar então sobre, no segundo parágrafo, voltando lá no esquema, ó, a gente tinha previsto aqui, ó, no segundo parágrafo você ia falar sobre a análise, você ia analisar a importância da participação dos diferentes atores sociais. Então, é o seguinte, você diria assim, em relação à importância, né, você começaria o segundo parágrafo, em relação à importância da participação dos diferentes atores sociais no desenvolvimento e implementação de políticas públicas, papapá, 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 ou seja, o seu tópico frasal seria esse. No terceiro parágrafo, você diria, quanto ao papel do Estado, destaca-se que tal, 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 tal. Já no que diz respeito, no parágrafo 4, já no que diz respeito à burocracia estatal, papapá, papapá, papapá. Aí no parágrafo 5º, apresente as relações de poder. Ainda, em relação ou quanto às relações de poder presentes no processo de elaboração de políticas públicas, destacamos a influência total, papapá, papapá, papá. Então você sempre vai fazer essa mesma lógica. Bom, galera, e quanto à conclusão, como é que a gente faz ela? A gente sempre tem que começar com um elemento aqui conclusivo, né? Então, portanto, é muito bem utilizado, ou algum outro semelhante. E aí você pode começar com uma estrutura como essa aqui. Portanto, percebe-se que, e aí você vai trazer o tema central, aquele mesmo que você usou, ó, lá na sua introdução, a elaboração de políticas públicas, que é o tema central, você traz de novo na conclusão. Então, portanto, percebe-se que a elaboração de políticas públicas requer, e aí, isso aqui é o que vai estar no seu rascunho, no seu esquema. O que requer a participação de políticas públicas? A elaboração de políticas públicas. Participação ativa de diversos atores, basear-se em princípios democráticos, requer transparência, eficácia, efetividade. E é isso que você vai trazer para a sua conclusão. E aí você pode ter uma frase final, que é coringa,
Aqui eu tenho um exemplo, mas você pode fazer outras aí nos seus treinos e deixar isso mais ou menos reservado, que é só uma frase de encerramento mesmo. E isso aqui, novamente, galera, nessa prova da, do CNU é para marcar formalmente que vocês fizeram, tá? Então vocês podem ser sucintos. Somente através de um esforço conjunto e comprometido será possível enfrentar os desafios sociais e construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Alguma coisa nessa linha, né? Vocês têm liberdade para criar a frase de vocês. E aí aqui está o exemplo completo de conclusão, né? Portanto, a elaboração de políticas públicas é um processo dinâmico, desafiador, que requer a participação ativa de diversos atores e abordagem fundamentada em princípios democráticos, transparência e eficácia. Somente através de um esforço conjunto e comprometido será possível enfrentar os desafios sociais e construir um futuro mais justo e sustentável para todos, tá? Eu vou rapidamente voltar lá na nossa questão e passar só mostrar para vocês como é que ficou a redação completa, uh, uh, antes da gente se encaminhar para o encerramento. Então, só retomando aqui, a gente já tinha passado, né, o nosso texto dos motivadores, a questão aqui, o comando está aqui, eu só repliquei ele para a gente ter a leitura ativa. E aí a gente, normalmente na questão, pessoal, a gente traz um referencial teórico para os nossos alunos, então a gente fala aqui sobre o processo de elaboração de políticas públicas, o papel do Estado da burocracia, o poder, a racionalidade de tomar de decisões, a gente traz um conteúdo sucinto, mas necessário para responder a questão, depois a gente traz um modelo de correção, que era esperado dos quesitos avaliados, um espelho, e aí no fim a gente traz a proposta de texto, para que vocês possam se basear depois de fazer a questão de vocês. Então, basicamente, eu trouxe aqui alguns né, a gente viu aqui a introdução, a gente viu esse primeiro parágrafo, e aqui, ó, eu destaquei mais ou menos nos demais, ó, a participação dos diversos atores ao longo de todo esse processo é crucial. Então, esse aqui é o tópico frasal daquela segunda parte do primeiro tópico. E a gente vai desenvolver ele, né, e vai trazer conectivos ao longo do parágrafo, para dar coerência e coesão. No que concerne ao papel da estrutura estatal e a atuação da burocracia, total, nesse sentido, aí também tem outros aqui nesse sentido, ó, além disso, no entanto. Então, nesses dois parágrafos eu falei sobre esses dois temas aqui. Depois, ó, as relações de poderes exercem uma influência significativa. Mais adiante, a racionalidade na tomada de decisões políticas. Então, todos os tópicos, aqueles que tinham sido esquadrinhados, que a gente tinha lá esquadrinhado na nossa leitura ativa, a gente trouxe para o texto, tá? E no final, a nossa conclusão. Beleza? Vamos voltar lá para encerrar a aula agora, galera. Bom, retomando então, só para finalizar, pessoal, a gente tem batido forte nessa tecla, o risco de negligenciar a discursiva. Eu sei que está na reta final, a gente está na reta final, e falta um mês e pouco para a prova do CNU, ainda é tempo de se preparar para a discursiva. Quem não se preparar para a discursiva pode correr o sério risco de ver seu esforço para o objetivo ter sido em vão, porque é muita gente concorrendo, muita gente, galera. E as notas, muito provavelmente, da objetiva vão ser muito próximas, vai ter muita gente chegando perto do máximo, a não ser que a prova seja muito difícil, vai ter muita gente chegando perto do máximo, e aí o que pode diferenciar são esses 20% que valem da discursiva. Então, não deixem de se preparar para a prova discursiva. Deixa eu passar aqui. E essa estratégia de preparação, basicamente, a gente defende que ela precisa ter uma base textual, né, técnica de português, como fazer a redação e a parte de gramática, que é o que a gente um pouco passou aqui hoje para vocês, e treino semanal, ou a cada 2 semanas. A partir de agora, acho que nós temos que fazer, na verdade, um treino semanal. Você precisa fazer pelo menos 3 ou 4 treinos até a sua prova. Se conseguir fazer mais, conseguir fazer 2 treinos semanais, faz 8 temas aí até a prova e vai chegar bem preparado. Você tem que estar o seu cérebro já tem que estar com esse caminho construído. Isso que a gente mostrou hoje aqui, você tem que praticar algumas vezes para que isso aqui seja uma coisa, um processo natural no dia da prova, ok? O nosso método aqui do discursivo da prática é justamente esse, ele alia a teoria sucinta e muita prática, é isso que a gente busca. Então, você viu aqui já nesse modelo de questão, a gente traz um tema inédito, traz um referencial muito alinhado ao que se espera para a prova. A gente agora, ao longo do curso, a gente foi ajustando esses temas para deixar mais próximos do que veio na prova do IPEA, tá, que é o que a gente acha que pode vir, que a Cisgran Hill surpreendeu na prova do IPEA, a gente acha que isso pode vir na prova do CNU. Então, tema inédito, referencial teórico, os quesitos avaliados e o modelo de solução. É isso que você viu na questão, é isso que a gente traz nas nossas questões. Então, aqui, ó, isso que você já viu, né, tema inédito, tudo você viu lá quando a gente passou na nossa prova agora, nosso modelo de questão. A nossa estratégia de preparação, então, galera, ela leva as aulas iniciais, a gente tem análise do edital,
temos um outro vídeo que foi o que a gente fez analisando as provas do IPEA, já os espelhos de correção do IPEA, e isso a gente acha que é muito importante você dar uma olhada para saber o que espera você no CNU. Tem a apresentação do curso, onde você tem todas as orientações, ver como mandar as correções, né? As correções, na verdade, você pode mandar até 3 correções, dependendo do curso que você adquiriu, e essas correções a gente devolve em até 5 dias úteis, e aí no momento que a gente devolver a primeira, você pode mandar a segunda. Tem histórico da CES Gran Rio também, exemplos de provas que pediram redação, que agora eu acho que vai valer mais até o IPEA do que essas mais antigas. A gente tem aula de aspectos micro e macroestruturais para CES Gran Rio. A gente tem aula de dicas para discursivas, né, como ganhar tempo no rascunho, a gente fala detalhadamente, mostra modelos de esquemas, como citar leis, artigos, siglas, títulos. A gente tem uma aula de estrutura textual só, né, e a gente tem uma aula de como responder questões discursivas, tá? Nossos blocos aqui, a gente tem curso para os blocos 1 a 8, né? Alguns blocos a gente tem, nos blocos 1, 2, 3, 5 e 6, a gente está propondo 7 temas inéditos, e nos blocos 4, 7 e 8 são 14 temas, e é isso aí, quem vai estar com vocês, além de mim, né, que tem aí uma larga experiência, sou jornalista de formação, atualmente auditor de controle externo, e tem uma larga experiência, mais de 20 anos trabalhando com produção e revisão textual diariamente, e aí tem os meus colegas João Lara e Henrique Napoleão, também auditores federais de controle externo, nós ambos com larga experiência em concursos públicos, muitas aprovações, né, é basicamente essa equipe que vai estar com você. Aqui estão as condições aí, você a gente te oferece curso com e sem correção para cada um dos blocos, e para ver mais informações, galera, acessa o nosso site lá, www.discursivanapratica.com/CNU, que você tem todos os detalhes. E se gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal para outros vídeos como esse, é importante para a gente, e a inscrição pode te ajudar aí a ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo de concursos, e principalmente relacionado a discursivas, tá bom? Um abraço, galera, espero que tenham gostado da aula, até a próxima.